Então, nós temos um recurso novo, que é o recurso de corretor de escrita. O recurso é esse aqui, ó, do ladinho de estilo de texto. Esse corretor de escrita, ele ajuda a melhorar o texto. Então, como funciona? Primeiro o aluno escreve o texto, depois, ao clicar, né, no corretor de escrita, ele tem uma inteligência artificial. E essa inteligência artificial melhora o texto, deixa o texto mais alinhado. A correção que esse corretor faz, ela se aproxima à fala de um humano, né? Ou seja, se a gente pega alguns sites, por exemplo, que faz parafrase, ele vai aproximar o aluno ao plágio, porque ele vai trazer ali basicamente alguns textos prontos. E a ideia desse corretor de escrita aqui é totalmente diferente. É exatamente para dar uma melhorada no texto, algumas palavrinhas, né? Vai melhorar. Então eu vou clicar aqui só para a gente ter essa melhoria e vou fazer a comparação também de como o texto está, como ele vai ficar. Ao clicar aqui, é só clicar. Primeiro o aluno escreve, claro, lembrando, né, que é em textos que o aluno escreveu com as próprias palavras. O aluno não vai aplicar esse corretor, por exemplo, em citações diretas, porque as citações diretas elas devem ser exatamente de acordo com o que o autor do livro diz. E nesse caso aqui, sendo um trecho que o aluno escreveu, aí o corretor de escrita auxilia principalmente nessa situação, porque aqui o corretor ele vai sugerir algumas melhorias no texto. Então vamos lá. Cliquei, ó, ele já fez algumas mudanças. Aqui eu vou pegar o texto que estava antes, só para a gente poder fazer uma comparação. Ó, então, Cláudio Galeno, aqui é como o Monográficos ajustou e como estava antes, aqui embaixo. Cláudio Galeno, em 129 a 201 a.C., falava sobre os comportamentos serem o humor do ser humano. Falava sobre comportamentos sendo o humor do ser humano. Ó, aqui ele deu a sugestão de colocar serem ao invés de sendo, já deu uma sugestão de melhoria. Então aqui, ó, ele dá a sugestão de ao invés de sendo o humor, né, aqui ele tirou o gerúndio, não é legal escrever com gerúndio, sendo, aqui ele deixa o serem, falava sobre os comportamentos serem o humor do ser humano. O americano John B. Watson, que viveu entre 1878 e 1958, dizia que o comportamento de uma pessoa pode ser moldado de alguma forma. Dizia que o comportamento de uma pessoa poderia ser moldado de alguma maneira. Estava antes assim, e o monográfico deixou assim. A gente pode perceber que ficou até mais direto, né? O comportamento de uma pessoa pode ser moldado de alguma forma. Pode ser já uma afirmação aqui. Poderia ser, com um sentido meio duvidoso, mas eu gostei muito dessa sugestão que o corretor deu aqui. E Burrus Frederic Skinner foi um dos estudiosos que muito descreveu sobre a ciência comportamental no período que viveu, de 1904 a 1990. Aí aqui temos, e o Brutus Frederic Skinner foi um dos estudiosos que descreveu muito sobre a ciência do comportamento no período em que viveu. E a gente pode perceber que ficou até mais direto com a sugestão. E a última frase, as técnicas de Skinner foram implementadas em diversas escolas, melhorando o aprendizado. Já aqui estava, as técnicas de Skinner foram implantadas, e deu a sugestão de, ao invés de implantadas, para implementadas em várias escolas, em diversas escolas, melhorando a aprendizagem, melhorando o aprendizado. Olha, já deu uma melhoria aqui. Então aqui eu vou deixar a sugestão do Monográficos, vou tirar o parágrafo que estava antes, porque na comparação eu vi que ficou muito melhor essa sugestão aqui de escrita, esse corretor de escrita. Essa é a sugestão que eu estou dando aqui, o aluno pode aplicar nos outros blocos também, lembrando que é para os blocos que o aluno escreve, bloco de argumentação, bloco de citação indireta, bloco do tópico frasal que o aluno traz com as próprias palavras. Esses blocos o aluno vai aplicar o corretor de escrita. Blocos que tem citação direta não é aconselhado a aplicar, por causa que precisa ser exatamente como o livro disse, o autor disse lá no livro da citação. Então, ou o aluno pode também primeiro escrever o trecho com a fala, aplicar o corretor e depois colocar a citação direta, que é uma forma de ter o texto corrigido, né? Ou então não aplicar o corretor, porque senão pode ser que ele modifique o texto que o autor trouxe. Preferência nos blocos de argumento mesmo, e onde é escrito com as próprias palavras, citações indiretas.